Olá, tudo bem? Professor Binho Pinto aqui. Vamos dar continuidade às nossas aulas, ok? Hoje nós vamos falar estritamente sobre altura. Lembra lá que nós falamos então na aula passada sobre propriedades físicas do som? Falamos que ele é feito de altura, duração, intensidade e timbre. E fizemos o exercício, certo? Agora a gente vai dar continuidade da seguinte forma. Cada propriedade física dessa ela vai desenvolver dentro da música a partir da construção que pode ser feita em cima dela. Mas é bem importante a gente entender uma coisa então. Quando a gente fala de altura, quando a gente fala de duração, de intensidade, a gente está falando do som. E o som é algo que a gente não pega. É uma coisa que não é concreta, né? Portanto, o músico quando vai fazer sua música, ele precisa controlar essas propriedades, como a gente falou. E a forma que a gente tem para controlar isso na música, existem várias formas, mas uma das mais eficazes, inclusive, é a que mais se usa, é o que a gente chama de notação. Tá? Então, o que é notação? Notação. Essa palavra aqui é importante. Quando a gente fala de notação, a gente está falando da seguinte coisa. É muito simples. Por exemplo, você lidar com isso o tempo inteiro. O professor chega para você assim: alunos, tomem nota. O que isso quer dizer, né? Tomar nota. Você vai pegar um texto, alguma coisa que o professor vai dizer e vai escrever isso. E quando a gente escreve, como eu acabei de colocar a palavra notação, o que a gente está fazendo? São desenhos, né? São símbolos. A gente chama isso de letras, lógico que a gente já sabe que o nome que se dá para essa letra, mas a princípio são símbolos. Então, quando eu escrevo, né? Quando a gente escreve, a gente está tomando nota, ou seja, a gente está fazendo notações. E essa notação é para quê? Para aquilo que a gente fala, para o verbo, certo? Ou seja, quando eu quero escrever a palavra notação, como eu acabei de dizer, eu digo para vocês aí, escrevam notação. Vocês vão usar esses desenhos aqui, o N, o O, o T, o A, o C cedilha e assim por diante, né? Então, cada som que sai da boca tem um desenho, uma notação, uma escrita, tá bom? E isso é o que a gente já usa na nossa linguagem, que a gente chama de linguagem verbal, a gente também usa na música, que é um outro tipo de linguagem. Então ela tem sua notação, seus desenhos, suas escritas, tá certo? E cada desenho desse tem um significado, tá? Então é isso que nós vamos ver. Portanto, a princípio, né, você tem que lembrar o que é notação. Notação é a escrita da música, que envolve seus símbolos, tá? E cada símbolo desse tem um significado. É isso que a gente vai aprender aí durante todo o curso que a gente fizer de teoria musical, principalmente a questão das notações, né? Okay? Então a gente começa hoje aqui falando de notação, mas não de todo tipo de notação. A gente vai falar das notações específicas da altura. Então a gente vai fazer hoje, como está na apostila que vocês vão receber, notação, ou melhor, notações relacionadas à altura. Então, o que nós vamos aprender aqui são notações relacionadas à altura. O que isso quer dizer? Como a gente escreve as alturas, coisas relacionadas a alturas. Lembra lá, o que é altura? A ideia de vibração, né? A ideia de velocidade de vibração ou de frequência, né? A nota ali está vibrando, dependendo da velocidade que ela vibra, a gente tem sons mais agudos, dependendo da velocidade se é mais lenta, ela vai representar som mais grave. E essa coisa de som grave e agudo vai chegar naquilo que a gente chama de notas musicais, certo? Do, ré, mi, fá, sol. Cada nota dessa representa uma altura que a gente chama. E como é que a gente escreve essas notas? É isso que nós vamos ver, então, a notação disso, né? Como escrever isso? Como que a música
definiu aí seus desenhos, seus símbolos para escrever isso, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a altura representa para a gente a ideia de subir e descer, lembra? Você tem uma nota lá. Você vai tendo a sensação de estar subindo ou descendo. Certo? Quando sobe e quando desce. Isso dá pra gente a ideia de uma escada. Você tem aqui. Cada degrau de uma escada vai fazendo a ideia de subir, né? Na nossa escala que a gente chama, né? Então, temos aqui descendo nesse sentido subindo, tá certo? E a cada degrau que eu vou andando, eu vou tendo notas que sobem e notas que descem, tipo certo? Subindo e descendo. Portanto, tenta imaginar você aqui, ó. Olha só que bonitinho, né? Olhando aqui essa escada de frente. Quando você olha a escada de frente, não vai dar essa visão para você assim, ó. Uma visão como se fosse aqui as partes dos degraus e o meio deles. Então, tentem imaginar isso. Quando uma pessoa que foi escrever música pela primeira vez começou a pensar e precisava escrever altura, as notas subindo e descendo, ele imaginou algo parecido com isso. Olha, eu vou pegar uma linha, e se eu colocar um ponto numa linha, esse ponto vai representar uma altura. Tá, por exemplo. Aí se eu colocar esse ponto no espaço que tiver logo em seguida, é como se tivesse subido um degrau da escada. Então eu fazia tá, tá, e aí vai subindo tá, 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 e assim por diante. Então percebam que fica muito intuitivo, que a gente chama a ideia de subir e descer quando eu tenho essas linhas assim que vão subindo e descendo. Dá a ideia para a gente dessa escada. Quando eu olho de frente para a escada, né, eu vejo essa linha que sobe e essa linha que desce. E os pontos são como se fossem nossos passos, tá? E é assim que nós vamos representar então as alturas. A ideia de nota musical que vai vir depois, tá bom? As alturas são representadas dessa forma, ou seja, eu consigo ouvir e dizer, olha, essa nota aqui está mais para cima, essa está mais para baixo. E como que eu escrevo isso? Eu ouvi lá, eu tenho uma nota tá e a outra tá. Eu tenho uma sensação então muito clara de que essa nota, a segunda nota, está mais alta do que a primeira. Então a gente representa isso no pentagrama da seguinte forma, né? Se essa aqui é a primeira, eu vou representar a outra como mais alta. E assim por diante, ou seja, subindo e descendo, dando a sensação de descer a escada ou de subir a escada, né? Isso é o que a gente precisa entender. Isso é a altura e é assim que a princípio a gente vai escrever as alturas, tá? Nós vamos escrever dessa forma, usando esses 5 linhas aí, essas 5 linhas, melhor dizendo, tá? Bom, aí é bem importante que você saiba então que essas 5 linhas aqui, ó, tem um nome na música. E o nome dela é pentagrama. Olha que interessante, né? Isso daqui vem do grego, tá, gente? Da língua grega. E é dividido em 2 palavras. Penta, que é de 5, né? Nem quando a gente fala pentacampeão, foi 5 vezes campeão, né? Penta de 5 e grama quer dizer linha. Linhas. Então é 5 linhas. Sistema de 5 linhas. Olha que interessante. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? E esse sisteminha é onde a gente também vai ser conhecido também como pauta musical. Ó, pauta. Agora, é pauta musical, tá, gente? Bem importante colocar isso porque
Porque a palavra pauta também é usada em outros relacionados a outras coisas que não só a música, tá? Por exemplo, pauta de uma reunião, né? A ideia de onde está anotado todas as ideias que vão ser discutidas ali numa reunião. Então as pessoas falam assim, qual é a pauta de hoje? A gente vai olhar lá, vai olhar nas anotações e ver o que está escrito. Então, é onde se escreve, é onde está anotado, né? Por isso, pauta musical, ou seja, o lugar onde a gente vai anotar as ideias musicais, né? Como se fosse também as linhas do caderno, né? Onde a gente escreve. Tudo está relacionado com isso. Então, esse é o pentagrama. E o pentagrama, ele é organizado de que forma? Ó, ele é organizado com 5 linhas, como a gente falou, mas a gente conta essas linhas de baixo para cima. Ó. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta linha. Tá? Bem simples, né? De baixo para cima. Assim como a gente também conta os espaços. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então a gente costuma dizer que o pentagrama, que é o lugar onde a gente vai escrever a altura, que vai representar para a gente as alturas, as notas, ele está organizado da seguinte forma. Ele é composto de 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Onde cada linha e cada espaço vai representar uma altura, né? Ou seja, a altura lembra nota musical. Certo? Simples. Então, maravilha. Ó. Eu vou passar aqui para vocês agora uma atividade para fazer. Uma atividade bem simples para ser feita aí. Para vocês me mandarem até semana que vem. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o nosso pentagrama. E eu quero que você me diga, portanto, eu vou pôr 2 pontos aqui. Um aqui e um aqui. E você tem que colocar para mim, então, aí, responder na sua atividade, em que linha e em que espaço está escrita essas notas. Estão escritas essa nota. A primeira nota é essa. Essa é a segunda nota. Em que espaço ou em que linha está escrito essa primeira nota e em que espaço e que linha está escrita essa segunda nota. Ok? Muito bem. Depois eu quero também que você responda a seguinte questão. O que é notação? Eu quero que você me diga o que quer dizer essa palavra notação, conforme eu expliquei. Coloque com as suas próprias palavras, tá bom? Responda de forma simples e objetiva. Ok. A última coisa agora, para a gente falar, o último exercício é um exercício de percepção. Eu vou trazer aqui o piano para a gente poder fazer. Só um instantinho e já vou explicar. Então, gente, dando continuidade agora, nós vamos fazer um exercício de percepção. O que é isso? Você tem que ouvir e escrever aquilo que está sendo ouvido, tá? Vamos imaginar que eu tenho essa nota aqui, ó. E essa nota é esse som aqui, ó. Opa, deixa eu aumentar um pouco. Ouviram? Novamente. E aí eu toco esse outro som aqui, ó. De novo, ó. Esse é o primeiro. E aí depois eu toco um outro. Opa. Desculpa, vai de novo. Toquei esse, depois toco esse outro. Percebam que o som das notas, percebam que ela subiu. Esse primeiro som que eu ouvi, ele estava num patamar, que é esse patamar que eu escrevi aqui. E aí o outro som subiu. Então eu tenho que escrever um outro ponto em cima, porque deu a sensação de subir. Se desse a sensação de descer, eu escrevi o ponto embaixo. Tá? Então é isso que eu quero que você perceba. Subiu ou desceu. Se você sentiu que subiu, escreva o ponto em cima. Se você sentiu que desceu, escreva o ponto embaixo. Ok? Então vamos lá, fazendo o exercício, tá? E eu não vou fazer com 5 linhas não, vou fazer com uma linha só, tá? Imagina, eu estou nessa linha aqui.
eu vou tocar uma nota. Se você sentiu que subiu, você escreve nessa parte de cima. Se você sentiu que desceu, escreva nessa parte de baixo. Esse é o 1, tá? Vou fazer 3. É o 1, opção 1, opção 2 e opção 3. Muito bem. A opção 1 eu vou fazer 2 notas. A opção 2 eu vou fazer 2 e na opção 3 eu vou fazer 3 notas, tá bom? Ouçam aí e respondam, tá? Então, essa nota aqui, esse som aqui é esse, ó. O som que você tem que escrever. Mais uma vez, esse aqui é o que está escrito. E esse outro, subiu ou desceu? Escrevam o que vocês acham aí, tá? Vamos para o número 2. O número 2, esse aqui é o primeiro som, que é o que está escrito. Aí o outro. É o que vocês vão ter que escrever aqui na frente. Repetindo. E o próximo som, subiu ou desceu? Vejam aí e me respondam, tá? O último serão 3 notas, essa mais 2, tá? Então vamos lá, essa é a nota que está aqui. As outras. De novo. Mais uma vezinha. Essa que está escrita. Agora as outras duas. Ok? Muito bem. Então, tá aí a proposição do exercício, né? Tem 3 exercícios para fazer então. Primeiro lá, colocar o número ou a linha que está escrita, né, nas notas. Depois responder aquela questão e por fim fazer esse exercício de percepção aqui. Ok? É bem simples, façam como vocês fizeram antes, escrevam, tirem uma foto e me mandem. Ok? Espero a resposta de vocês. Até lá.